Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem aqui um versículo da Bíblia, a palavra de Deus. Lucas capítulo 9. Não precisa se colocar aos pés, não. Serei breve, amém? Pode ficar sentado mesmo. Versículo 1 diz assim: a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Em qualquer casa que entrares, ficai ali, e de lá saireis. E se qualquer cidade não vos receberem, saindo-vos dali, sacudiu o pó dos vossos pés, e testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Meus irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui nesta manhã. Sou feliz por ser um gideonita, não só porque sou um falante de Cristo, pregador do Evangelho, mas porque tenho a alegria de poder contribuir também. Isso é ser gideonita, é você louvar o Senhor com tudo que você tem, né? Inclusive o seu dinheiro. Tudo que é em mim pertence ao Senhor. Então não é só 10%, tudo que é seu é do Senhor. E você dá parte disso, daquilo que é seu, que faz parte da sua vida, você ganhou com o seu sangue, então você dá parte da sua vida, do seu sangue, para resgate de outras vidas. Aqui está o Judeus Missionário, né, com a pessoa do pastor Reuel, assim como Deus levantou pastor Cecílio como Moisés, levanta pastor Reuel como Josué. É verdade, seu sucessor. Então sou feliz por estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino, o pastor Henrique, e os irmãos que estão na diretoria. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos, que dê graça a eles, força, virtude e vigor para essa empreitada. E nós estamos todos unidos na mesma comunhão, no mesmo propósito: fazer missão. Abandonar, né? Jamais. Avançar, a meta é avançar. Amar sempre, desistir jamais. E para esta manhã estou aqui no meu coração com uma mensagem missionária também. E Lucas descreve as pregações de Jesus também, tal como Mateus, Marcos e João. E Lucas, ele é bem enfático, e portanto eu fiz de tudo para não abrir nesse texto, porque o primeiro versículo, do qual vou falar alguns minutos, Jesus disse: convocando dos 12 discípulos, Deus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidade. Porque não é muito cômodo, não é verdade? Não é muito elegante falar de expulsar demônios. Nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Eu também, particularmente, não sou muito fã de expulsar demônios. Jesus disse que isso não seria motivo, não deve ser motivo de alegria para ninguém. Mas infelizmente nós vivemos em dias tristes em que os demônios estão por toda a face da terra.
Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E os continentes estão empesteados de demônios. Os demônios já às soltas. Pelo que nós não podemos vacilar. Não podemos brincar no campo de batalha. Vigiar em todo o tempo. O diabo, Pedro disse, o vosso adversário ruge como leão, ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Muitas pessoas estão brincando com o pecado. A sociedade mundial brinca com o pecado. Mas o pecado não é algo com que se deve brincar. Porque o pecado, ele tem suas sérias consequências. E Satanás está com seus demônios. O inferno está furioso contra a sociedade mundial. E está furioso, muito mais furioso contra a igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós que estamos aqui temos que ter a ciência com quem estamos lidando e não subestimar os nossos adversários. Por isso Jesus convocou os discípulos e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. E não há qualidade de demônio pela qual a igreja deve estar tímida, para trás, amedrontada, com medo, como que sem autoridade, como uma criança engateando, incapaz de manejar seus passos diante de um ser maior, adulto. Não, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Por que não, as portas não prevalecem? Porque a igreja está sempre no ataque. A igreja não está, Jesus não disse que as portas da igreja prevaleceriam contra o inferno. Se assim dissesse, a igreja estaria na defesa, se defendendo dos ataques verazes de Satanás. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela está no ataque. E muitas vezes o inferno sente-se ofendido pelo ataque da igreja. A igreja não se tem como satisfeita ficar calada, né, sem atacar. A pregação do evangelho é um ataque veraz. E, portanto, Jesus disse, eu lhes dou o poder. Em outra passagem, o escritor diz, ide e expulsai os demônios. Vão lá e expulsem os demônios mesmo, de fato e de verdade, de maneira agressiva, com bravura, destemidamente. Nós estamos aqui, e eu tenho por certo que nós somos gideões missionários, somos crentes em Jesus. Temos que ter isto em nós, essa consciência de que nós estamos preparados e a virtude do Senhor está sobre nós, sobre todos os demônios. Eu quero citar aqui 3 demônios, chefes que agiram, 2 que agiram em nossa nação e 1 demônio que precisa ser vencido hoje. Amém? Quantos desejam que eu declare a você o tipo de demônio que ofende a nossa nação e que, portanto, se ofende, precisamos vencê-los e expulsá-lo? Com os cocó, digam amém. Então eu vou fazer essa declaração. Primeiro, vou falar de 2 demônios que ao longo dos anos, ainda que a nossa paixão pelo mundo inteiro seja grande, nós somos brasileiros e não devemos idolatrar a nossa pátria ou adorar, mas amar os nossos contemporâneos e não deixar a farra do diabo em nosso meio, a vacalhação do inferno contra tudo que se chama Deus. Mas no final dos anos 90, é desse primeiro diabo, demônio-chefe, que queria oprimir a nossa nação. Eu vou falar de forma rápida e descorrida, porque são águas passadas, por 1 ou 2 minutos no máximo. Esse demônio, esse diabo-chefe agir em nossa nação de maneira maior. O diabo usa o vício, o diabo usa a intriga, o diabo usa o álcool, o diabo usa o fanatismo. Satanás usa de todas as formas para corromper o ser humano, corromper uma nação, corromper o continente, corromper o mundo. Mas de tempos em tempos, ele tem a sua arma pelo qual ele age com mais força. E no final dos anos 90, a nossa nação foi oprimida por um espírito de idolatria. Você deve se lembrar que tudo virava objeto de idolatria em nossa nação. Mas Deus nos deu vitória. A igreja orando, a igreja insistente, pregando a palavra, e Deus começou a agir. E se tem um pecado que ofende a santidade de Deus, é o pecado de idolatria. Eu não suporto idolatria. A minha glória a outro eu não darei. Portanto, até o que se colocava na grande mídia, a maior da nossa nação, ficava como imagem, semelhança de Deus, agora trocada para a semelhança do homem, para ser adorada.
Os pregadores em igrejas evangélicas de denominações diversas entraram na televisão brasileira. E o nome de Jesus é pregado todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Isso não é verdade? E a idolatria caiu por terra. E esse último ídolo a ser vencido, este grande, quando só tinha ele, em nossa nação, sempre foi muito fraco. E você sabe que estou falando a verdade? Não estou defamando o meu povo, mas é triste. Uma nação fraca na educação, fraca na saúde pública, fraca na segurança, fraca naquilo que se diz necessário para o direito básico do cidadão brasileiro, agora é boa no futebol. Futebol não é futuro de nação. Deus assassinou esse último ídolo, forte e imponente, em 2014. Você sabe o que eu estou lhe falando. Mas, muito bem, vencendo esse demônio, esse diabo, Deus então se depara com outro espírito satânico em nossa nação. E esse eu vou dizer, e você sabe, você vai concordar, vai conferir comigo, porque acaba de ser deitado um demônio forte e imponente da corrupção. Esse diabo está sendo vencido agora, recentemente. E nós vemos os flagelos dele diante dos nossos olhos, porque esse defunto ainda está fedendo diante de nós. Deus levanta em nossa nação pessoas fortes. E eu não sou político, sou pregador do evangelho. Não tenho a mínima intenção. O meu prazer é pregar o evangelho nas praças, nos trens, nos hospitais, nas prisões. É uma alegria no meu coração. Mas eu concordo que Deus tenha colocado homens lá em Brasília para lhes usar a destruir esse espírito, esses demônios, o espírito de corrupção que oprimiu por muitos anos o nosso povo. E Deus levanta diversos seus servos, um especialmente com o nome de Moro. Esse Sérgio Moro é o nosso Moisés, é o nosso Luther King. Se Moisés, lá no Mar Vermelho, com uma vara, abriu o mar, ele libertou quase 3 milhões, que eram 600 mil homens, fora crianças e mulheres, um número de quase 3 milhões de israelitas. O nosso Moro, com uma caneta, objeto ainda menor, abriu o mar para que quase 200 milhões de habitantes sejam livres da escravidão e das garras, das mãos dos cruéis dos nossos dias, dos ditadores. E o Senhor está com seus anjos lá em Brasília. O vento está soprando naquele lugar. E Deus vai tirar toda a sujeira de Brasília, vai limpar aquele lugar e vai continuar dando vitória ao seu povo. Não se pasme, porque tudo isso que está acontecendo é resultado da oração da igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nos concedendo vitória. Quantos podem dizer amém? A idolatria foi vencida. Tudo era objeto de adoração. Uma mancha que aparecia na vidraça de uma empresa qualquer, as filas quilométricas seguiam e a mídia colocava: lá está um santo aqui e acolá. Você deve se lembrar disso. Foi vencida a idolatria. O nome de Jesus passou a ser adorado, pregado como nunca em todo o tempo em nossa nação. A corrupção foi vencida, porque não adianta os Estados Unidos, não sei, mas se tiver inveja da nossa nação, essa nação não é dos Estados Unidos. Se a China achar que pode invadir isso aqui com seus produtos e suas mercadorias, ela não vai dominar o mercado em nossa nação. Essa nação não pertence aos Estados Unidos, não pertence à China, não pertence a ninguém. Essa nação pertence a Jesus. Deus escolheu a nação brasileira para erguer um grande exército a fim de evangelizar os povos. Então Deus vence a idolatria, Deus vence a corrupção, dá liberdade ao seu povo. E agora nós nos deparamos em uma situação muito triste, onde um demônio com espírito, e este eu vou falar, que precisa ser vencido, ele vai ser vencido agora. Os 2 últimos foram vencidos e estamos livres, mas este vai ser vencido agora, no nome de Jesus. Demônio com espírito de prostituição. Prostituição. Eu fico amargurado quando ligo a televisão para saber notícia, e o repórter no domingo diz: você vai ver, é fantástico, é emocionante, o João que vai se transformar em Maria. Isso é triste. Em São Paulo, Rio de Janeiro, a situação é calamitosa. Você vê as crianças, pastores tendo que disciplinar adolescentes
meninas dizendo-se apaixonada por meninas, meninos apaixonados por meninos, triste diante dos nossos olhos. O casamento, as famílias sendo laceradas. Um quadro não bonito de se ver, uma paisagem terrível, coisa feia aos nossos olhos. Mas o Senhor nos levanta nesta manhã, e eu falo assim de maneira compassada e tranquila, não tem o mínimo propósito de causar um outro impacto em seu coração, a não ser a conscientização de que Jesus, eu fiquei só no primeiro versículo, porque de fato eu quero ganhar esse tempo, meu tempo é pouco, e nós devemos fazer uso daquilo que o Senhor Jesus nos concedeu. O Espírito de Deus está, como nunca, procurando os corações para entrar. E Ele encontrou os nossos corações, o seu coração. E nós vamos levantar com bravura nesta manhã. E esse diabo que tem que ser vencido, e quer intimidar pregadores, quer intimidar a igreja, quer colocar e ditar o tipo de mensagem que nós devemos pregar, será vencido hoje no nome de Jesus. O nosso povo é um povo diferente, separado e escolhido por Deus. E a igreja do Senhor Jesus está pronta para ser usada por Ele, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. E se você concorda com isso, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar agora pelas nossas crianças, pelos nossos pequeninos. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais proféticos evidenciam a sua iminente volta. E nós não podemos ficar parados e calados diante de tão triste situação. Devemos nos erguer com corações abertos. Dizer, Senhor Jesus, como diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelas nossas crianças. E pedir ao Senhor para que livre eles de toda essa imundícia, esse rio sujo que vem de encontro os nossos pequeninos. Sexualização de crianças. Criança não namora. E nós estamos orando e não podemos fechar os nossos olhos para as verdades que não podemos praticar. Essa é uma triste realidade. Nós estamos aqui diante de tudo isso, nos levantando com as mãos para cima. Levante a mão, com as mãos para cima, pedindo a Deus misericórdia, que guarde a nossa nação, que nos cubra com o teu sangue. Comece a orar. Jesus, nos cobre com o teu sangue nesta manhã. Cobre com o teu sangue as nossas confederações, os nossos estados, Senhor. Ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a estar, ó Pai querido, preparados sempre para expulsar, para repreender, meu Deus, para estarmos fortes e vencedores contra todo tipo de mal. Jesus, é agora, levanta a tua igreja e capacita-nos, Senhor, e nos conceda a vitória, no nome de Jesus, amém. Glorifica.